Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje daremos início ao módulo 33. Vamos dar continuidade ao estudo da equação do segundo grau, ok? Para isso, eu preparei uma folha de atividades complementares, que ficará disponível no grupo da sala e também no plural, ok? Então, aqui eu estou com a minha folha de atividades complementares. Ela é sobre a resolução de uma equação biquadrada. Então, nós vamos aprender a resolver equações biquadradas, ou também conhecidas como equações do quarto grau. Na resolução, elas se transformam em equações do segundo grau que vocês já conhecem. E depois nós vamos trabalhar com as equações irracionais, que são aquelas em que a incógnita aparece dentro de um radical. Então vamos começar. Resolução de uma equação biquadrada. Na resolução de uma equação biquadrada em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, devemos substituir sua variável, transformando-a numa equação do segundo grau. Então, nós vamos trocar de variável para que a equação que é do quarto grau se transforme em uma equação do segundo grau. Observe agora a sequência que deve ser utilizada na resolução de uma equação biquadrada. Então, nós temos 3 passos que devem ser seguidos. O primeiro passo: substitua x elevado à quarta potência por y elevado ao quadrado, ou qualquer outra incógnita elevada ao quadrado, e x ao quadrado por y. Então, vem o primeiro passo, que é a troca da variável. Segundo passo: resolva a equação do tipo AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Nós vamos resolver a equação do segundo grau. Ela pode ser resolvida através do cálculo mental, da soma e do produto, ou através da fórmula de Bhaskara, que vocês conhecem também. Terceiro passo: determine a raiz quadrada de cada uma das raízes, do y' e do y duas linhas, da equação AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Então, o x ele será igual a mais ou menos a raiz quadrada de y', e o x também vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do y duas linhas. Essas duas relações indicam-nos que cada raiz positiva da equação AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero dá origem a duas raízes simétricas para a biquadrada. A raiz negativa não dá nem origem a nenhuma raiz real para a mesma. Então, nós teremos raízes para valores positivos. Não teremos raízes para valores negativos, pois não existe raiz quadrada real de números negativos. Vamos para o exemplo. Determine as raízes da equação biquadrada. Nós temos o nosso primeiro exemplo. Façam aí na folha de vocês ou copiem no caderno. A equação é x elevado à quarta potência menos 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. O que é o x elevado à quarta potência? X elevado à quarta potência é x ao quadrado, porque 2 vezes 2 da propriedade de potência, 2 vezes 2 é 4. Sempre vocês devem começar transformando o x elevado à quarta potência em x ao quadrado,
menos 13 x ao quadrado mais 36 igual a zero. Agora nós vamos fazer a substituição, a troca. O x ao quadrado e esse x ao quadrado, o x ao quadrado vai ser trocado por y. Eu escolho y, pode ser t ou outra incógnita. Então vamos lá. X ao quadrado igual a y. Então o primeiro x ao quadrado se transforma em y. Só que fora do parênteses tem o expoente 2. Então o primeiro y sempre fica ao quadrado. Por isso que o x elevado à quarta potência se transforma em y ao quadrado. Menos 13 x ao quadrado. Aqui o x ao quadrado se transforma em y. Mais 36 igual a zero. Nossa equação, que era do quarto grau, agora é uma equação do segundo grau, que nós podemos resolver por soma e produto, por cálculo mental. A soma das raízes é igual. Então, nós temos aqui o menos 13. Esse menos 13, você troca de sinal e ele fica 13. Então, a soma das raízes é 13. O produto das raízes é sempre o termo independente. Então, o produto aqui é igual a 36. Agora, vamos pensar um pouquinho na tabuada. Quais números que eu multiplico e encontro 36? Então, vamos lá. 4 vezes 9 é 36. 4 mais 9 é 13. Então, nós acabamos de descobrir os valores do y. Y' é igual a 4. Y, duas linhas, é igual a 9. Se vocês têm dificuldade em resolver a equação através do cálculo mental, vocês poderiam resolver através da fórmula de Bhaskara, que encontrariam os mesmos resultados. Depois de encontrar os valores de y, nós temos que encontrar os valores de quem? Do x. Então, vamos lá. X ao quadrado é igual ao y'. Vamos substituir o valor do y'. Quem é o y'? 4. Então, x ao quadrado é igual a 4, que é o valor do y'. Operação inversa do quadrado, a raiz quadrada. X é igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, o x é igual a mais ou menos 2. Agora, nós temos que fazer o mesmo para o y, duas linhas. X ao quadrado é igual ao y, duas linhas. Nosso y, duas linhas, é o 9. Fica x ao quadrado igual a 9. O x, então, é mais ou menos a raiz quadrada de 9. Encontramos que o x é igual a mais ou menos 3. Na solução, não são os valores de y, são os valores do x. Então, vamos montar a nossa solução. O x pode ser mais ou menos 2. O x também pode ser mais ou menos 3. Então, solução mais ou menos 2, mais ou menos 3. Então, nós temos quantas raízes, quantos valores de x são solução dessa equação. Nós temos 4. O menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3. Nós podemos colocar a solução dessa forma também. Menos 2 mais 2, menos 3 mais 3. Lembrando que essa equação do quarto grau admite quantas raízes como solução? 1,
2, 3, 4. E esse foi nosso primeiro exemplo. Continuando a nossa folha complementar referente ao módulo 33. Agora nós temos os exercícios. Exercício número 1. No conjunto R, que é o conjunto dos números reais, qual é o conjunto solução da equação? Então, no número 1, a nossa equação é x elevado à quarta potência menos 6x ao quadrado mais 8 igual a zero, ok? Primeiro passo, x elevado à quarta potência. X elevado à quarta potência é x elevado ao quadrado menos 6x ao quadrado mais 8 igual a zero. Nesse momento, nós vamos substituir o x ao quadrado por quem? Por y. Então, x ao quadrado é igual a y. Então, o primeiro y, como eu já disse para vocês, ele fica ao quadrado menos 6x ao quadrado, menos 6y, mais 8 igual a zero. Então, nós temos agora uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, como ela não tem aqui o coeficiente a, ela pode ser resolvida através do cálculo mental, que é a soma e o produto. Então, a soma das raízes é igual. O que acontece aqui? O menos 6, que é a soma, né? Seria a soma, sempre você troca o sinal. Menos 6 fica 6. O produto é o termo independente. Nosso termo independente aqui é o mais 8. E ele continua mais 8. Então, menos 6 fica 6. O termo independente, ele permanece com o mesmo sinal. Agora, tabuada. Quem eu multiplico para dar 8 e que a soma é 6? 2 vezes 4, 8. 2 mais 4, 6. Acabamos de encontrar os valores de quem? Do y. Y' é igual a 2. Y, duas linhas, é igual a 4. Só que o nosso objetivo é encontrar os valores de quem? Do x. Então, nós temos que x ao quadrado é igual ao y'. X ao quadrado, qual é o valor do y'? Nosso y' vale 2. Então, o x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 ela é um número irracional, fica em forma de raiz mesmo. Agora, x ao quadrado é igual ao y, duas linhas. Nosso y, duas linhas, é 4. Fica x ao quadrado igual ao y, duas linhas, que é 4. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é exata e é 2. Agora, nós vamos colocar o conjunto solução. Então, nós temos que o x é igual a mais ou menos raiz de 2 e que o x é igual a mais ou menos 2. Solução mais ou menos a raiz quadrada de 2 mais ou menos 2. Essa equação do quarto grau também possui 4 raízes como solução. Menos raiz de 2, mais raiz de 2, menos 2 e 2.
Continuando a folha complementar sobre a resolução de uma equação biquadrada, vamos para o exercício número 2. Qual é o conjunto solução da equação x elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0? Vamos começar transformando x elevado à quarta potência em x ao quadrado. X elevado à quarta potência é x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. O que acontece agora? Onde nós temos x ao quadrado, nós vamos substituir por y. Então, x ao quadrado é igual a y. Então, o x ao quadrado se transforma em y. Como eu disse, o primeiro y, como é x ao quadrado fica y ao quadrado. Menos 5 vezes o x ao quadrado. Aqui o x ao quadrado se transforma em y. Mais 4 igual a 0. Aqui nós podemos resolver essa equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, ou como nós não temos o A, resolvê-la através da soma e do produto do cálculo mental. Então, a soma das raízes de menos 5, você troca o sinal sempre, fica 5. O produto das raízes é o termo independente, é o 4, e ele continua com o mesmo sinal. Era mais 4, continua 4. Agora a tabuada. Quem eu multiplico para dar 4 e que a soma é 5? Então, 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Encontramos. O y' é igual a 1. O y, duas linhas, é igual a 4. Só que o nosso objetivo é encontrar os valores de quem? Do x. Então, x ao quadrado é igual a y'. X ao quadrado é igual ao y, duas linhas. X ao quadrado é igual ao y'. Nosso y' vale 1. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, nós temos que o x pode ser mais 1 ou menos 1. Agora, x ao quadrado é igual ao y, duas linhas. O y, duas linhas, é 4. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o x agora ele pode ser igual a mais 2 ou menos 2. Então, nós temos os valores do x, que pode ser mais ou menos 1, e aqui mais ou menos 2. Nós temos que colocar o nosso conjunto solução. Então, a solução mais ou menos 1, mais ou menos 2. Também podemos colocar a solução com todos os elementos separadamente. Solução menos 1, mais 1, menos 2, mais 2. O importante é lembrar que aqui, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 raízes que são solução da equação biquadrada. 1, 2, 3, 4, ok? O que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês tentem resolver para mim o exercício 3, que tem letra A, B, C e D, e o exercício 4.
Então resolvam os exercícios 3 e 4 da folha complementar sobre as equações biquadradas. Na próxima aula eu volto com a correção e explicação dos exercícios 3 e 4. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!